Garantias. Muito se fala sobre garantias. Quais são as garantias que eu posso exigir no momento de constituir uma dívida, na hora de vender um produto, na hora de prestar um serviço? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma empresa, eu quero vender os meus produtos e alguém quer comprar e ele precisa de um crédito. Então eu vou abrir uma linha de crédito de 50 mil reais. Bom, o meu produto, vamos imaginar que são peças de roupa. Eu não posso deixar a própria peça de roupa em garantia, porque eu sei que ele está comprando para vender. Então, o produto, nesse caso que eu estou vendendo, não pode ser uma garantia. Então, o que eu posso fazer? Bom, a lei permite que duas modalidades de garantias. São as garantias que nós chamamos de pessoais e garantias reais. Garantias pessoais são o aval e a fiança. Tem um nome estranho que é chamado garantias fidejussórias, mas não precisa se preocupar com isso. A importância é saber que são garantias pessoais representadas por fiança e por aval. Qual é o cuidado que eu preciso ter quando eu vou pegar o aval ou a fiança de alguém? E mais um detalhe aqui bem bacana, tá? Sempre estou falando em pessoas, então eu não vou... Normalmente as empresas elas não podem dar aval nem fiança porque existe essa restrição nos contratos. É quase uma cláusula padrão nesse sentido, tá? Não há proibição, mas há essa vedação que normalmente ela é contratual. Então, o normal são pegar uma garantia de pessoas físicas, tá? Normalmente, quando eu vou vender para uma empresa, eu vou trazer como garantidores dessas obrigações os próprios sócios da empresa. Isso é bastante comum nos contratos bancários, é regra. O administrador acaba assinando como representante da empresa e automaticamente já assina ali embaixo mais uma vez como avalista ou como fiador daquele contrato, tá? Então você que vai fazer uma venda, vai prestar um serviço, pode seguir na mesma linha. Faça um contrato de compra e venda, faça um contrato de prestação de serviço e coloque lá o próprio administrador já, ele vai assinar tanto como representante da empresa devedora ou compradora, como também já como fiador ou avalista daquela obrigação. Mas tem que ser o sócio? Não, não tem que ser o sócio. Pode ser qualquer outra pessoa. O ideal, o que é? O ideal, quando eu vou buscar uma garantia pessoal, é que eu busque alguém que tenha condições de pagar aquela dívida, caso o devedor principal não a pague. Isso é bastante comum nos contratos de locação. Quando o inquilino vai buscar, então, um fiador. E o fiador é isso, é aquele que vai substituir o devedor, caso esse não pague. Então, é bastante importante que eu faça uma análise de crédito, não só do devedor, como também dos garantidores que ele está oferecendo, dos avalistas ou dos fiadores. Qual que é a diferença de fiança e de aval? É só uma questão técnica, tá? Fiança é prestada em contratos e aval é prestado em títulos de crédito. Mas contrato pode ser título de crédito? Sim, dependendo do contrato, pode ser aval, pode ser fiança também, tá? Mas basicamente o aval eu vou ter em promissórias, em duplicatas e em cheques. Muito importante, tá? Para que tenha validade, tanto o aval como a fiança, por segurança, tá? Verificar se a pessoa é casada. Se a pessoa for casada, o fiador, o avalista, é necessário que a esposa, que o esposo, a gente chama de cônjuge, então, a pessoa com quem ela é casada, que ela assine também. Mas aí então a minha esposa, meu marido também vai responder pela dívida? Não, não vai responder pela dívida, mas vai estar autorizando que o seu cônjuge, então, assuma aquela dívida, vai estar demonstrando conhecimento que ele sim, ele pode comprometer até parte do patrimônio da família com aquela obrigação que ele está assumindo. No caso da fiança, é indiscutível essa necessidade. No caso de aval, tem uma discussão se é necessário ou não é. Por precaução, vamos evitar a discussão. Pegue a assinatura também, confirme, pegue todos os dados. É necessário, é muito importante uma boa análise de crédito na hora de constituir uma dívida, tá? E quando eu vou pegar a garantia pessoal, não é diferente. Eu também tenho que fazer análise de crédito dos garantidores. Então, voltando lá ao nosso exemplo. Fiz uma venda, antes de fazer a venda, vamos estabelecer uma garantia. Então, vou fazer
um contrato de garantia. É possível? Sim, é possível. Eu posso fazer um contrato de fiança, onde uma terceira pessoa, que pode ser o sócio da empresa ou não, vai estar dizendo assim, olha, eu vou afiançar essa empresa que está fazendo essa compra até o valor de 50 mil. Acima disso, é contigo. Se você quiser vender mais, é contigo. Mas até esse valor eu vou afiançar. Então, aqui a primeira dica, garantia pessoal, que eu posso pegar tanto numa prestação de serviço como numa venda de um produto, assim, em títulos de crédito, em contratos, fiança e aval, garantias pessoais, tá? Fora a garantia pessoal, eu tenho também as garantias reais. Garantias reais, elas pressupõem, elas exigem a existência de algo físico. Então, eu vou dar uma garantia real, um equipamento, eu vou dar uma casa, eu vou dar um veículo, eu tenho algo a dar em garantia. Então, quando eu vendo não produtos de consumo, como produtos têxteis, eu vendo um equipamento, eu vendo uma máquina. Então, essa máquina, ela pode permanecer em garantia, a própria máquina pode ser a garantia. E as garantias reais, então, eu tenho basicamente três modalidades, tá? Que são as mais conhecidas. Eu tenho a compra e venda com reserva, eu tenho a reserva de domínio, eu tenho a hipoteca e eu tenho a alienação fiduciária. Então, pela ordem, reserva de domínio eu vou utilizar para a venda de máquinas e a venda de veículos. Então, eu tenho, é meu, eu estou te vendendo e esse bem vai permanecer em garantia, vai ficar reservado para mim até você terminar de pagar. Terminou de pagar, é teu. Isso é reserva de domínio. Não pagou, eu posso pedir a apreensão desse bem, desse veículo ou desse equipamento, porque não é teu ainda, só vai ser teu quando você terminar de pagar. Então, isso, reserva de domínio. Hipoteca. Hipoteca se aplica para bens imóveis. Então, para terrenos, para apartamentos, para casas. Ali eu vou fazer a hipoteca. Ou seja, o bem continua sendo do devedor, mas ele está me oferecendo uma garantia. Ele está hipotecando, então, naquela obrigação que ele está assumindo comigo. Já tem um custo mais elevado, eu não vou poder utilizar esse tipo de garantia em qualquer situação, eu vou utilizar essa garantia quando realmente o valor for mais alto ou quando o risco de receber for mais alto. Porque aqui já envolve, então, escritura, já envolve registro dessa escritura no registro de imóveis, na matrícula do imóvel, então tudo isso tem já um custo um pouco mais elevado. Mas é uma garantia que sim, eu posso utilizar. No caso da dívida não ser paga, eu vou ingressar depois com uma ação de execução e esse bem já vai estar garantido para essa execução. Então, ele vai poder ser vendido no processo e o valor da venda eu vou poder receber. Alienação fiduciária. A alienação fiduciária é talvez a mais nova, não nova, mas em relação às outras sim, é modalidade de garantia. Ela é um misto das duas, tá? Porque ela diz o seguinte, eu devedor, eu tenho um bem, eu vou passar esse bem para o credor, eu já passo no registro de imóveis para ele, mas tem uma travinha. Eu estou passando dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma dívida para com essa pessoa, seja porque eu estou renegociando uma dívida, seja por uma obrigação que eu estou contraindo agora, por alguma coisa que eu estou comprando, mas eu já estou dando este imóvel em garantia, mas já estou transferindo para ti. Quando eu terminar de pagar a minha obrigação, eu só pego o termo de quitação, levo no registro de imóveis e é devolvido para a minha propriedade. Porém, se eu não cumprir com a minha obrigação, o credor vai pedir, através do registro de imóveis, uma notificação para o devedor vai ter um prazo bastante curto de pagar toda a dívida, porque se ele não pagar, o cartório vai quebrar uma trava, a gente fala quebrar, isso parece meio físico, mas isso é tudo documental, tá? E vai tirar uma trava da matrícula do imóvel e ele passa a ser do credor já. E aí o credor tem um procedimento legal de vender isso, mas a alienação fiduciária, ao contrário da hipoteca, ela não exige processo, é tudo administrativo. Então, é muito mais rápido, é mais ágil para o credor receber.
Mas é bastante. Então, assim, de repente eu penso, então descarte a hipoteca, eu sempre vou usar a alienação fiduciária. Não, tem uns macetezinhos aqui, porque depende sempre qual é o valor da garantia em relação à dívida. A hipoteca é bacana de utilizar quando o bem é menor do que o valor da dívida. Tá? Porque aí, mesmo que eu venda isso num processo judicial, que fique um saldo ainda devedor, eu posso continuar cobrando. Na alienação fiduciária, principalmente quando se fala em imóveis, tá? Daí não. Se o valor do bem, se ele for vendido ou não, tá? Mas o valor do bem não cobrir a dívida, o credor tem que dar uma quitação mesmo assim. Então, se a dívida é R$ 1 milhão e o imóvel que estava em alienação fiduciária, o valor é de 600 mil, então o credor vai receber o imóvel por 600 mil e o devedor vai ter quitado a sua obrigação de 1 milhão. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Qual a obrigação, qual a garantia que eu vou exigir em cada situação. Perfeito? Então, essas são as garantias que nós temos para constituir numa obrigação: garantias pessoais, o aval e a fiança, e garantias reais, a hipoteca, a alienação fiduciária e a reserva de domínio. Continue nos assistindo, continue acompanhando nossos vídeos, faça a sua inscrição no nosso canal. Nós temos uma sequência de vídeos que tratam da recuperação de ativos, esse é um que trata de garantias. Nós temos outro que fala dos tipos de cobrança judicial, dos tipos de crédito, títulos de crédito. Nós temos os meios extrajudiciais de cobrança. Então, continue nos acompanhando. Tem também um vídeo bem legal que fala sobre como o judiciário está se comportando para dar mais eficiência ao credor na resposta à busca por seus créditos, Sisbajude, Renajude, Infojude. Então, faça a sua inscrição no nosso canal, ative a notificação, ative o sininho para sempre receber os nossos novos vídeos. Tá bom? Muito obrigado.